Quer dizer, é uma coisa que está tão na cara. Imagina você permitir que o sujeito tenha a arma na sede. E ele, enquanto isso, fica lá na janela, né, como nos filmes antigos de faroeste, esperando a bandidagem se aproximar, para aí sim caracterizar que é legítima defesa. Mas, olha, nós temos nem se aproximar, palhaçada. Esperando que a bandidagem invada a casa onde ele está, né, ou o quarto onde ele está. Só assim ele poderia usar a arma. Eu acho que o grande efeito dessa medida não é como disse bem o nosso entrevistado, não é tornar o fazendeiro, a pessoa que vive no campo, mais agressiva, etc. e tal, mas é a intimidação. Aqui em Brasília, estamos falando da capital da República, em área urbana, eu morei numa rua em que praticamente todas as casas tinham sido assaltadas. Todas as casas. Eram ruas de pequenos condomínios, né? Todos aqueles condomínios já tinham sido assaltados, exceto aqueles que tinham guarda noturno, segurança, né? Guarda noturno. Por quê? Altamente suspeito, hein? Não, mas por que era isso também? Os guardas até eram desarmados, mas eles não sabiam, só sabiam que havia guardas ali. Mas na dúvida se estava armado ou se não estava armado, eles não se meteram a besta. É assim que é esse efeito positivo, digamos assim, na proteção das pessoas que o decreto do presidente acaba produzindo. O Pedro tem toda a razão, viu? A Procuradora-Geral da República saiu do cargo pela porta dos fundos. Uma coisa meio marota, né? Mas muito elegante, hein, Cláudio? Ela fez ontem, verdade, Zé Paulo, ela colocou para vermelho, fora, né? Muito elegante, Ela é uma pessoa muito elegante, né? É uma pessoa decente mesmo, mas assim, essa coisa meio malandra, assim, né? De só colocar para fora agora, depois que não foi confirmada no cargo todas essas questões, isso mostra a decisão política que ela tomou de segurar tudo isso, engavetar esses temas todos, né? E só, como ela não foi reconduzida, aí em retaliação a isso, resolve então encher o saco do presidente que não a escolheu. Ficou ruim para ela. E um assunto que é tão sensível, tanto tempo ficou aí no submundo, ninguém tinha coragem de botar em pauta. O presidente Jair Bolsonaro prometeu isso na campanha, trouxe o assunto, conseguiu a aprovação e a sanção, e agora a gente tem mais um pelo em ovo aí para essa questão, porque é claro que até tudo isso ser julgado, né, tá valendo aquilo que o presidente determinou, mas fica sempre essa pontinha aí de dúvida, né, a ser resolvida, essa possibilidade de nós termos de dar novamente um passo atrás. E estamos tentando debater esse assunto de forma séria no Brasil desde a época do referendo, hein? Vocês se lembram aí, mais de uma década, quase 2 décadas daqui a pouco, que o país está debruçado sobre essa discussão do posse, da porte de arma em área rural e também em área urbana, que é o que vem na sequência. Eu acho que foi um oportunismo, sim, viu, Cláudio, Rafael e Zé Paulo, da Procuradora-Geral da República, porque no último dia do seu mandato ela sair canetando um monte de decisão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso da Marielle também, que é outra decisão importante. Duvido que, se tivesse sido reconduzida nesta data, nós teríamos esses pareceres da Procuradoria-Geral da República. E mandou indiretas, né, Pedro? Democracia não sobrevive com pensamento único. Ela emitiu uma série de recados ontem. Eu gostaria de saber e perguntar a Raquel Dodge, se a senhora tivesse sido reconduzida ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, teria temor sobre o futuro da democracia com um eventual pensamento único? A senhora acusa o governo Bolsonaro? Ela deixou na entrelinha aqui, cá entre nós, para bom entendedor, meia palavra basta, né? O que ela está dizendo aqui é que há uma tentativa de imposição de um pensamento único no país. A frase é: a democracia não sobrevive quando um pensamento totalitário, um pensamento único de um governo de plantão prevalece. Interferimos para saber se as políticas públicas são discriminatórias, se não abrangem todas as pessoas. Por isso, ela disse, ajuizou uma ação contra o projeto Escola Sem Partido, que, aliás, ontem caiu na Assembleia Legislativa lá do Paraná, mas foi uma decisão política sem interferência do Ministério Público. O mandato de 2 anos é muito curto para abrir um processo, para instruí-lo, disse a Procuradora-Geral, que sai com essa impressão mesmo. Se ela tivesse sido... mágoa. Se ela tivesse sido reconduzida ao cargo... Eu acho que ela insistiria, ela seria um baluarte na defesa da democracia. Será que ela teria dito que o pensamento único... Essa acusação que se faz hoje contra Bolsonaro se fazia também ao PT, né?
o Mas pensamento não único. pelo procurador-geral, Veja, por exemplo, né? Nessa questão das armas em propriedades rurais, no governo do PT se relativizou o direito consagrado na Constituição à propriedade. Então houve muitos abusos. Agora nós esperamos que não haja, né, com essa autorização, que mais do que nunca, né, se justifica, que também haja abusos, isto é, formação de verdadeiras milícias. O estranho, Só que a gente está o dizendo é que ela temporal. nunca se manifestou. O critério temporal. Por que só agora, depois que o Augusto Aras foi indicado, que ela saiu falando sobre democracia, saiu assinando parecer Escola sobre sem partido, todos os assuntos Só polêmicos? agora. E essa história, você pega o texto do discurso dela, tanto o discurso no Supremo, mas sobretudo esse de ontem, parece uma coisa quase juvenil, né? Com um jargão antigo, essa história de governo de plantão. Eu acho que o redator, o garotão que ela chamou lá para redigir esse discurso, deve ter escrito ditadura de plantão, né? Porque é assim como o pessoal do PT classifica o governo, que afinal de contas pode-se gostar ou não gostar, pode-se considerá-lo conservador ou não, de direita ou não, mas o fato é que ele foi democraticamente eleito. Não se trata de um governo de plantão, se trata de um governo democraticamente eleito. É tudo muito estranho, sabe? Foi uma despedida lamentável da Procuradora-Geral da República. Do Janot também tinha sido, né, Cláudio? Eles saem magoados, né? Eles saem chateados, né? Porque é muito boa a boca, né? E porque também tem uma tese hoje, de alguns anos já, mas que prevaleceu com maior contundência nos últimos anos, de que ou vale o que o Ministério Público quer, ou eles sobem com a bola para casa. É isso. Ou vale a tese do Ministério Público, ou o jogo tem de ser zerado. E não é assim que acontece, né? Às vezes prevalece a denúncia, às vezes não. Rafael, você pega qualquer recomendação do Ministério Público dirigida às autoridades, é uma coisa espantosa, né? É assim, olha, nos use de suas atribuições, não sei o que e tal, de acordo com a lei, como é que cita um monte de lei, recomendamos que faça isso, faça aquilo, isso dirigido a governadores, a ministros, a prefeitos, a autoridades de uma maneira geral. Recomendamos que se faça tal. Aí no final eles botam assim, os senhores têm 5 dias para confirmar que o farão, que cumprirão essas recomendações, obedecerão a essas recomendações, porque se não o fizerem, em 15 dias passarão a sofrer os processos na justiça. Aí, assim, eles ameaçam as autoridades, inclusive autoridades que foram eleitas para governar de acordo com um programa que foi aprovado pelo eleitor, mas tem que combinar com o Ministério Público. Se eles não concordarem, doutor, aí a vida do eleito, a vida da autoridade que foi eleita, que recebeu a procuração do eleitor para fazer aquelas coisas, para cumprir aquele programa, o sujeito lá, o prefeito, o governador, o presidente, o ministro, seja quem for, vai passar o resto da vida respondendo a esse processo. Não é uma coisa que vai se encerrar com o fim da participação daquela autoridade o fim do seu mandato. Não, a gente sabe que no serviço público o procurador, assim como os advogados públicos, etc., são por lei obrigados a recorrer indefinidamente até a sentença final, sob pena de serem classificados ou serem acusados de crime de prevaricação. Então, na verdade, como os processos no Brasil se arrastam durante muito tempo, a autoridade vai ficar o resto da vida respondendo a cada um desses processos se ele não obedecer o Ministério Público. Chegou a esse ponto a nossa democracia.